Hoje eu vou falar sobre a importância da percepção em qualquer estilo de organização, gestão de conhecimento, e principalmente em processos criativos de forma pessoal, mas também de forma grupal. Eu tive essa ideia porque hoje a gente teve uma das aulas de psicometria e falando sobre como foi básico, né, as mensurações em termos de percepção ali para a constituição da disciplina de essas investigações, né, de fenômenos da psicologia, mas de forma mensurada, de forma geral, isso que a gente estava discutindo de forma bem geral mesmo, mas só porque essa lembrança assim da percepção é bem importante. E aí eu tive a ideia de fazer esse vídeo porque, assim, se para mim, acho que é uma premissa básica para a gestão de conhecimento, para a organização pessoal, que é, se você não consegue perceber o valor das suas ideias e também o que é interessante ali nos conteúdos que você está em contato, nenhuma gestão de conhecimento que tenha valor pode ser construída, né, a partir disso. Porque, assim, se você não percebe as coisas, não tem como você capturar, né? Antes da captura, né, que é meio que primeira etapa mais prática, assim, mais estrutural, a percepção vai ser muito influente nisso também. Então, assim como lá, né, de forma análoga, investir na percepção é bem importante para que a partir daí você consiga pegar os elementos que estão à volta, né? Porque, por exemplo, a gente rola um feed inteiro de Instagram e às vezes não consegue lembrar de nada que foi dito ali por não estar muito atento a cada coisa, né? Ou então simplesmente por estar passando muitas informações sem que você perceba. Então, tudo aquilo que poderia ser capturado, se você não tem esse pré-requisito básico assim, é, simplesmente não tem como dar início nem a anotação, que é a parte importante de você registrar, para depois conseguir organizar e a partir daí criar coisas com mais facilidade, né? E aí seja o registro na sua memória pessoal, seja num computador e algo externo assim, mas tudo isso vai anteceder pela percepção, mas que não é uma questão estática, né? A percepção é que você tenha ou não tenha, quem tem mais percepção vai simplesmente se sair melhor nisso, porque a partir também do momento que você vai tendo conhecimento, ou então em contato ali com as suas próprias anotações e percepções, né? Acaba que isso também vai se aguçando, né? Então é meio que um processo que influenciam o outro. Tanto a percepção vai influenciar naquilo que você vai fazer de prática de anotação, mas também a prática de anotação, de certa forma, vai influenciar na sua forma de percepção e tudo aquilo que está ali posterior também. Porque, em termos gerais, se, por exemplo, você percebe algo que vai ser relevante para você no futuro, então, assim, você tem, por exemplo, a senha do seu computador, você percebe aquilo e, enfim, fica atento àquilo, né, aquela sequência ali de números e letras, e aí no futuro você vai precisar daquela senha, então aquela percepção vai ser, de certa forma, recompensada depois, né? Então, aquele ato de lembrar a senha vai estar influenciando na sua percepção também. E vice-versa, né? A percepção também vai influenciar na sua lembrança. E tá bastante calor. Ai, daqui a alguns vídeos eu espero já estar com um microfone menorzinho para mim conseguir ligar um ventilador enquanto eu tô gravando, porque faz muito calor e eu fico percebendo outras coisas que não é para mim estar percebendo durante o vídeo. Mas enfim, essa percepção é bem importante e afunilando um pouco mais para a questão pessoal, é que eu acho que essa talvez seja uma das coisas mais negligenciadas assim, de forma geral, porque as nossas próprias ideias, né, as nossas próprias percepções de mundo, então das teorias, que passam muito desapercebidas, né? De forma geral, por exemplo, na academia, na universidade, se valoriza muito que a gente lembre das concepções de autores, né, de outras pessoas, do que elas estão falando, e para você qualquer ter boas percepções também, isso vai ser fundamental. Mas as formas de conectar esses pensadores e autores e, de certa forma, traduzir, tirar uma compreensão
própria disso, né? Que aí própria só no sentido de organizar de uma forma diferente. Porque de forma geral a criatividade também é muito passada pelos outros, né? É muito difícil ter algo completamente novo. Geralmente a criatividade está relacionada a uma junção de elementos já existentes em uma ordem ali. Talvez não vista antes, então não vista para um determinado contexto. Mas a real é que, de forma geral, a nossa percepção das ideias, ela não é tão valorizada, sabe? Então, tipo, a sua ideia enfim, de um texto, então de uma problemática, ela precisa de várias validações até que você consiga, de fato, fazer alguma coisa a partir dela. E isso é bom, em certo sentido, né? Porque a gente precisa das outras percepções e dos outros conhecimentos para também apoiar e dar, de fato, uma contribuição, né, ao mundo a partir disso. Mas isso, de forma geral, também pode ter um sentido negativo de simplesmente a gente não dar valor a essas ideias e se perderem, né? Então, assim, um trabalho que você faz na faculdade, você faz ali um texto, às vezes está bem articulado e tudo mais, mas você simplesmente, tipo, deixa lá arquivado ou joga fora, sabe? E eu não tô dizendo nem necessariamente de, assim, correr para publicar aquilo, mas, assim, se você precisar revisar alguma coisa, você vai, tipo, revisar um texto inteiro, então você pode ir só no texto que você já escreveu ali, sabe? É um pouco também de se valorizar nesse sentido, do trabalho que foi feito. Então, quantos os trabalhos eu já fiz na faculdade, tipo, simplesmente não toquei mais neles, mas eu tive bastante investimento naquilo, né? Tanto, enfim, de tempo, mas também de outros conhecimentos ali apoiados. E às vezes a gente não percebe essas nossas ideias, né? Como eu disse, essa organização própria de ideias, assim. E acaba que esse trabalho é valorizado e esquecido. E muitas vezes, uma coisa que o Thiago Forte fala bastante, a parte dos arquivos, o que eles podem ser utilizados. Então, muitas vezes a gente está olhando muito pro final do processo, então, tipo, pro final da graduação, pro final daquele curso, pro final da prova, enfim. Enquanto todo esse trabalho intermediário ele se perde, porque simplesmente a gente não está percebendo o valor embutido naquilo. Então, também ter boas, essas boas alternativas, sabe? Dentro das suas próprias ideias e valorizar um pouco mais isso, pode ser muito interessante, no sentido tanto de se autoconhecer também, né? De certa forma também serve para isso, mas também de perceber quais são as suas ideias ali dentro daquele campo, para você ter resoluções, porque apesar de certa forma a gente não ter essa valorização do processo, né, de perceber nossas ideias, a gente é muitas vezes cobrado por isso, sabe? Tipo, aqui mesmo, se eu fizer um vídeo ruim, que não tenha nem a qualidade de ideias, nem de organização disso, nem de articulação de forma. Inclusive eu vi um vídeo no amigo falando sobre isso também, né? Sobre a forma e a comunicação. Posso até deixar indicado aqui também, que eu vi hoje. Então, mas se não tiver isso, essa percepção, provavelmente vai ficar esquecido, né? Até a própria thumbnail, o próprio título, se as pessoas não percebem isso no vídeo, todo o conteúdo que está aqui vai ser comprometido simplesmente por uma questão inicial. Então, apesar desse processo não ser valorizado, no final das contas, as pessoas esperam um pensamento original, enfim, que exige muito da sua percepção, só que a gente não é muito ensinado a fazer isso, né? O próprio Skinner fala um pouco disso no livro Tecnologia de Ensino, que inclusive eu acabei. Eu estou no processo de revisar algumas coisas também, porque é um livro um pouco mais denso, né? Apesar de ter uma familiaridade com o tema, assim, mas a linguagem, enfim, contextual e tudo mais. Mas enfim, ele fala que às vezes esse processo criativo não é ensinado também, né? É tipo uma coisa meio que estanque, assim, ou a pessoa é criativa ou não é criativa, é uma criança criativa ou não é uma criança criativa, e às vezes esse processo se perde no meio do caminho,
Mas no final das contas também é cobrado isso, né? Então, por isso que esse processo assim, de gestão de conhecimento que envolve tanto as suas ideias, tanto os conteúdos externos, pode ser uma boa alternativa para perceber as ideias, perceber as conexões possíveis entre uma coisa e outra, e a partir daí, de fato, vai surgir a criatividade, né? Isso pode ir numa coisa bem elementar mesmo. Então, por exemplo, hoje eu fiz essa aula de psicometria, mas teve uma aula de testes em que tipo, eles falaram de um contexto bem parecido no Brasil, né? Porque ali na época de 2000, meio que teve uma retomada assim aos testes psicológicos, então tipo, eles falaram de coisas iguais, né? Porque é a mesma coisa, o mesmo contexto, meio que perspectivas que se complementam. E aí barulho, só um minuto. E aí a mera percepção dessa conexão entre duas aulas, de certa forma, pode ser uma conexão original, entre muitas aspas, né? Mas enfim. Mas é uma percepção de coisas que estão semelhantes ali, que pode ser interessante para quando eu for estudar, quando eu ler um texto e tiver conexão entre outro. Então, é disso, né? Das coisas mais simples ali, entre meras conexões e repetições ali que a gente tem dentro de um estudo, dentro de um trabalho ali. Então, por exemplo, tarefas que você faz cotidianamente, rotinamente, e às vezes nunca parou para, tipo, simplesmente documentar isso, colocar numa lista e ver como é que aquele processo se estabelece, sabe? Então, é isso. E meio que o caminho para ir desenvolvendo essa percepção é tanto, de fato, começar a criar ou simplesmente anotar as coisas e, enfim, fazer um processo de gestão de conhecimento. Eu percebi que minha percepção sobre o mundo, sobre as coisas, desde a coisa mais elementar, mais cotidiana possível, até, enfim, coisas que servem aqui para o conteúdo, e muito do meu conteúdo é pautado no meu cotidiano. Então, é muito dessa percepção, só que não é uma coisa que vem do nada, né? É uma coisa que você vai trabalhando nisso e vai tendo perdas e ganhos a partir disso e tendo um refinamento da percepção. Então é isso, espero que você tenha curtido essa ideia de percepção. Eu vou deixar aqui um conteúdo mais voltado para a parte de anotações, que também é meio que a próxima etapa dessa percepção, né? A partir disso, tipo, perceber as coisas, começar a anotar também e, enfim, estabelecer bons critérios, parâmetros ali para fazer isso de forma constante. Eu vou parar que o cara da maquita resolveu trabalhar.